Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Isso mesmo, hoje nós vamos continuar aí, né, a situação de aprendizagem em 3 aí do caderno do Aprender Sempre. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês aí no chat, professor Tony. O inigualável, né? Olha aí, gente, bom dia. Já queria começar dando um bom dia aí para a Escola Estadual Professor Manuel Tabacoidal, sempre presente aí, da diretoria Sul 1, também para a professora Matilde, da Josué Matos de Carapicuíba, um bom dia aí para os alunos do 7º A, e também para a Escola Estadual José Nogueira de Souza, Vitória, Brasil, o professor Carlos, um abração, sejam muito bem-vindos para essa aula. Isso aí, eu também gostaria de mandar um abraço aqui, ó, da Escola Jardim São Paulo II, lá de Ferraz de Vasconcelos, né? A professora Geralda aqui sempre acompanhando, né? Sempre participando das aulas. E também gostaria de mandar para o Francisco Palaoro, acho que é o nome dele, da Escola Zila Ferreira, né? Participando aqui sempre nas aulas. Muito obrigado, né? Só temos a agradecer a participação de todos. Muito obrigado mesmo. Beleza? Chamada feita. É isso aí. Chamada feita, fizemos a chamada aqui já no início da aula. E aí nós vamos falar hoje sobre uma fração inadequada. Só que a pergunta é, e aí, Tony, o que é inadequado para você? Eu acho essa sua pergunta inadequada. Toma cuidado, né? Tem coisas que são inadequadas. Exatamente, né? que não é usual, não é correto usar, ou talvez não expresse aquilo que a gente pense, né? Isso mesmo. Imagina colocar alguma coisa aqui no ar que seja inadequada. Pois é. Principalmente para este horário. Direito autoral também, né? Isso é inadequado, mesmo. É isso aí. É isso aí. Então hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre esses modelos de fração, né? Ontem nós representamos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre eles. A habilidade é a que está na telinha aí para vocês, que é a habilidade 5 aí do 7º ano, que fala, né, sobre ler, interpretar, resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. A ideia aí da fração, né, como nós comentamos, a parte de inteiros, os resultados da divisão e algumas representações, né, a razão, a porcentagem, entre outros aí nós vamos comentar. Para a aula de hoje, como eu comentei para vocês, nós vamos falar aí sobre essa fração inadequada. Só para retomar ontem um pouquinho da ideia de fração, é a representação que nós temos aí, essa representação fracionária. Pode pôr só para a gente lembrar, né? Então, o que significa, né? Quando realizamos, né, essa divisão, né, Tony? De um todo em partes iguais, dizemos que fracionamos essas partes. Legal. Né? Então, a fração é o modo de expressar uma quantidade a partir de uma razão, de 2 números inteiros. E aí eu tenho sempre o numerador e o denominador. Então, o numerador é essa parte em verde aí, né, como nós vimos ontem, e esse denominador é essa parte em vermelho aí. Muito Beleza? bom, muito bem. Senti falta do bolo. Ah, é? Mas falando do bolo, uma coisa que é interessante também, quando nós não cortamos o bolo, ele também é uma fração, né? É 1 sobre 1, né, Jonas? Isso mesmo, bacana, é um inteiro, né? É um inteiro também, é uma fração, é um número racional, né? Isso ele pode mesmo. ser representado da forma A sobre B, muito legal. Isso mesmo. Então, hoje a ideia, né, como nós representamos ontem, né, nós vimos alguns modelos de representação de fração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa fração imprópria, né, que nós vamos comentar aqui para vocês. Pode pôr na telinha? Então, a ideia dessa fração imprópria, eu utilizei o nome inadequado, mas ela é chamada de fração imprópria, né? Então, a ideia é do quê? Vamos começar do que é uma fração própria, né, Tony? Sim. Então, apresenta um numerador menor, vou até grifar isso aqui, ela apresenta um valor menor que o denominador, né? Então, o numerador é menor que o denominador, então representa essa parte de inteiro. Então, eu tenho aí, por exemplo, 1 sobre 6, ó, o número de cima, digamos assim, ó, é menor que o número de baixo. 2 sobre 5 e aqui 20 sobre 43. Então, qualquer um desses números, né, Tony? O numerador, ele é um número menor que o denominador. Legal. E na conversão para decimal, sempre vai ser um número menor que 1. Isso mesmo, 0, alguma coisa. Né? Muito legal. Então, sempre essa representação mesmo. Então, qual que é a ideia que nós temos que partir daí? Toda vez que você representa a parte de apenas um inteiro, né, eu tenho um inteiro ali, você repartiu, é uma fração própria. Mas nós temos frações que nós chamamos, hoje a aula nós só vamos ver esse modelo,
que é a fração imprópria. Pode pôr na telinha, que é a seguinte, ó. Então, essa fração imprópria, ela apresenta o numerador maior. Simples, né? Maior ou igual ao denominador. Então, representando parte superior ao inteiro. Então, por exemplo, 7 sobre 6, 8 sobre 5, né? E 64 sobre 43. Todos os numeradores aí são maiores, né, que o denominador. Então, representa um inteiro mais uma parte. É isso aí. Beleza? Muito bom, muito bom. Tô vendo aqui o chat, pessoal falando aqui, ó, muito legal, bacana, elogiando bastante aí a didática, a apresentação. E falaram também que eu sou muito estiloso, né? Muito bom. Beleza. Ai, que bom. Muito bom. O Tony hoje está, talvez, bem adequado para essa aula. Olha só, o professor Flávio mandando aqui pra gente que inadequado é a gente ficar sem aula de matemática quinta e sexta. Né? Professor Flávio da P, professora Luciana Caroso Latore de Osasco. Poxa, é verdade, a gente fica com saudade também, Isso é né? verdade, Isso é aí. verdade. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, como eu posso representar, como que eu posso observar, então, essa fração aí, no caso, imprópria, né? Essa fração inadequada. Pode pôr na telinha para eles? Então, abaixo eu tenho esse modelo, ó. 13 sobre 5. Legal. Beleza? Eu já sei que ela é imprópria, Tony, porque Sim. o numerador é maior que o denominador. Sim. Ponto. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho mais de um inteiro. Eu tenho o seguinte, ó. O numerador, no caso aí, o 13, ele pode ser dividido numa adição. Por exemplo, 5 mais 3. Legal. Poderia ser 10 mais 3, poderia ser outros valores? Poderiam. Só que eu peguei exatamente o valor do denominador e fui somando. Bacana. Então eu peguei o 5, que é o denominador, somei mais 5. Beleza, deu 10. Faltou quanto ali para os 13? Faltou 3, por isso que eu acrescentei aqui. Por isso que virou essa soma. Por isso que eu não coloquei, por exemplo, 10 mais 3. Legal, esse 5 significa muita coisa aí, né? Isso, no caso aí eu estou pegando o denominador, beleza? Aí eu tenho o seguinte nessa tela. Nessa tela eu vou ter, então, se eu separar essa fração aí, se eu separar, eu teria 5 sobre 5, 5 sobre 5 e 3 sobre 5, né? Legal. Todo mundo numa adição aqui. Beleza? Show. Então eu tenho uma adição aí. O que acontece? Esse 5 sobre 5, ele é uma fração aí, no caso, como nós chamamos de imprópria, mas ele é um inteiro. Então, por exemplo, eu posso representar aí como se fosse em desenhos aí, ó, como se fosse um chocolate, como se fosse alguma coisa, um objeto concreto, eu teria um inteiro, outro inteiro, né? Então eu teria 2 inteiros, e aí eu teria 3 quintos. Se eu somar, né, Tony? Se eu vir aqui na soma, eu tenho, ó, vou até pegar outra cor, só para destacar aqui, eu vou pegar esse roxo, ó. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, né, Tony? Eu tenho os 13 Show. daqui. E como o objeto foi dividido em 5 partes, né? Ó, tem aqui, ó, 5 partes o objeto foi dividido, então meu denominador aqui foi dividido em 5 partes. Legal, né? muito bom, Beleza? muito bom. Show, show, show. Ok? Nossa, tô então, adorando. O que eu quero que vocês compreendam, principalmente para essa relação? Fração imprópria aí, né? Ela vai apresentar o número inteiro. Ou ela pode ser 1, ou um a mais que isso, né? Um número maior que 1. Legal. Beleza? Top. Então vamos tentar uma atividade e aí eu quero uma relação. Eu não consigo aí pedir para vocês desenharem, fazerem toda essa representação, então eu fiz o seguinte. Pode pôr na telinha para eles, que é assim, ó. Represente, como no esquema acima, né? Que era no anterior, desculpa, as frações abaixo. Então eu tenho a alternativa A e a alternativa B. Eu quero saber qual que ela faz relação. Então 7 sobre 2 está relacionado a qual? O primeiro, o segundo ou o terceiro? E aí, 15 sobre 4 está relacionado a qual? Primeiro, segundo ou terceiro? Coloca aí no chat que a gente já volta, beleza? 3 minutinhos, bom trabalho.
bem aí, Jonas. Olha só, voltamos aí com a participação. Tivemos aí a participação da Escola Estadual Professora Maria Isabel Neves Bastos de Arujá, os alunos do 7º ano A, mandando aí a resposta, que eu não vou falar ainda, porque eu sei que você vai discutir de uma forma maestral aí, olha só. A Escola Roberta Maria Lopes de Guarulhos, Norte, professora Shirley, os alunos do 7º ano F, a Giovana, né? E também o Igor também mandando para a gente as respostas. E aí, né, são muitos, né? Não dá para falar todo mundo, mas finalizando, a Escola Estadual Florestan Fernandes de Perus, participando da aula também, mandando a resposta correta para a gente. É isso aí, é isso aí. Essa questão, né, eu quis trazer para vocês, que a ideia era você, aluno aí, no material, você criar, né? Você, aluno, colocar lá, fazer o desenho da forma mais adequada que você conseguir. Ontem, né? Ontem nós trouxemos o triângulo, né? Sim. Fizemos a divisão. Mas o mais fácil são essas barrinhas, né? É o mais fácil de visualizar, né? Essas Ou a pizza, né? barrinhas aí, A pizza também, que é o mais utilizado também, né? Isso mesmo, essas barrinhas até elas fazem aí mais fácil. Então a relação que eu vou ter, a dica para essa resolução é olhar o denominador. Isso. Então, olha na telinha aí para vocês. A questão é a seguinte, ó, o denominador da A é dividido em duas partes. Então eu tenho alguma coisa, no caso meu inteiro, dividido em duas partes. A única opção que eu tenho nesse caso é essa terceira, né, Tony? Que está dividida aqui em duas partes, esse inteiro. As outras já não. Então eu vou ter aqui, ó, então essa A vai ser relacionada à terceira, né? Sim. E as barrinhas verdes são 7, né? Isso, aí vai dar, aí que vai contar 7, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu vou ter 3 inteiros, né, Tony? E a metade aqui só de uma. Legal. Beleza? Muito então, bom. 7 sobre 2 aí, essa fração imprópria, eu tenho essa relação, beleza? Legal. A outra, que é 15 sobre 4, eu vou na mesma ideia, ó. Então aqui eu tenho, ó, divisões com 4, né? Eu dividi aqui o meu inteiro em 4 partes. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes aqui, então é a primeira, né, ó. Ó, só subir, desculpa, colocando a anterior, só para vocês verem, então, a B aí é a primeira, né? Nós podemos relacionar. E aí, se eu contar os retângulos aqui, né, Tony, eu vou ter 15. E como que ficam essas duas relações? Eu dividi de novo, eu separei essas frações aí conforme o denominador. Então eu tenho 2, mais 2 aqui, 4, mais 2, 6, mais 1 aqui, deu 7 no meu numerador. Então eu sempre fui dividindo aqui, ó, conforme o meu número 2 ali, que era o meu denominador. Eu tenho 1, 2, 3 inteiros, como estava aqui, né, Tony? Legal. Tenho 3 inteiros. Muito bem. A mesma coisa acontece para outra fração aqui, ó. Então eu tenho 1, 2, 3 inteiros, ó. Então eu tenho 1, 2, 3 inteiros aqui, e aí eu consigo representar as duas. Legal, Beleza? bacana. Uma coisa que é legal também, né, Jonas, se me permite, se a gente transforma esses 7 meios num número decimal, fica muito claro, né? A gente percebe lá o 3,5 ou 3,5. E quando a gente olha o desenho, a gente vê 3 inteiros e uma metade. Isso mesmo. No caso, muito o que legal. vem antes da vírgula, né, que são os inteiros, é o que vai representar nessa fração, né? Muito bom, muito Beleza? bom. Muito legal. Vamos tentar uma outra atividade olhando a mesma ideia, né? Então, pode pôr na telinha, eu fiz o seguinte, ó. Então, eu tenho o mesmo esquema aí, eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, eu mudei aí algumas coisas, só que eu não falei dessa segunda. A primeira, como nós vimos, é 15 sobre 4, né? Então, eu tenho essa representação aí fracionária desse 3 inteiros, né? E essa última parte aí, que é os 3 últimos quartos, né? Legal. A terceira, eu fiz a mesma coisa, 7 sobre 2, né? Eu tenho a representação também fracionária. E nessa segunda, Tony? Nessa segunda, qual que é, então, a representação fracionária? Então, tentem responder aí no chat para mim, por favor. Respondam aí no chat o que vocês acham. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Foi muito bacana, né, Jonas? Muita gente mandando resposta e fica muito mais interessante quando vê o nome da escola, a cidade, o nome do aluno, né? E olha só Boa. que legal, ó. A escola Iná de Melo de Santo André, a aluna Gabriele mandando pra gente aí 13 cestos, né? A Conceição da C. Souza, da Escola Estadual ASD de Ribeirão Preto, sempre presente. Os alunos do 7º A e 7º B, 13 cestos também. Tivemos a participação da Escola Estadual Professora Maria Isabel Neves Bastos de Arujá, os alunos do 7º A, da PEI da Vigolia de Valparaíso, da professora Kátia. Também a Escola Esteves da Silva de Ubatuba, com o professor Walter, e a Escola Estadual Professor Francisco Alves Mourão, de Apurão, Sul 1. Os alunos do 7º ano A, B, C e D, todos eles apresentando pra gente 13 cestos. Boa, isso mesmo. Então, nessa relação aí, os 13 cestos, você pode fazer aí da forma que vocês acharem mais fácil. Eu vou tentar construir uma ideia aí com vocês. Pode pôr na telinha, que é o seguinte. Então, eu quero saber, né, como que eu represento essa figura, né? Como que eu posso representar? A primeira coisa, eu sei que tem 2 inteiros e ali uma parte. Um pedacinho. O que eu ali faria, né? Primeira coisa, lembra que eu falei sempre do denominador? Então eu tenho que saber em quantas partes aqui, ó, foram divididas, que foram em 6, né, Tony? Legal. 6 partes, então eu já sei que é o meu denominador. Então eu já sei que é essa parte. Aí era só contar a quantidade ou pensar assim, ó, 6 com 6 aqui dá 12, com mais esse 1 aqui daria 13, né? Legal. Então eu entraria nessa ideia, que é o que eu vou mostrar aí para vocês, ó. Essa primeira fração nada mais é do que 6 sobre 6. Show. A segunda fração, a mesma coisa. Legal. E a última fração é 1/6. Então Bacana. essa é uma outra forma. É só somar as frações. Lembrando aí, né, que a ideia de soma de frações, nesse caso, como o denominador é o mesmo, aí no caso as partes estão divididas em partes iguais, eu só vou somar o numerador. Então eu vou somar o quê? 6 mais 6 mais 1, eu encontro 13 sobre legal. 6. Muito Beleza? bom, muito bom. Eu gostei dessa ideia do 6 sobre 6 valer 1 inteiro, né? Quer dizer que quando o numerador é igual ao denominador, ele vale 1. Isso mesmo. Muito legal. Tem Essa outro ideia. nome, mas deixa para os É. próximos capítulos aí, Para as né? próximas aulas nós vamos comentar um pouquinho sobre. Vamos tentar então uma última atividade. Nessa última atividade agora um pouquinho mais concreta, digamos assim, né? Aí uma coisa que é sempre importante, que é a ideia financeira, né? A ideia do dinheiro. Aí tá assim, ó. Carlos estava observando os valores de alguns cartões presente, né? Conforme a tabela a seguir. Lembrando, próximo aí do Dia dos Namorados, né? Olha Cartões aí, olha presentes. só. Dica aí para minha esposa aí, ó, o valor do preço de algumas coisas, né? Então a dica aí eu tenho o seguinte, ó, o tipo de cartão. Se for de jogos, geralmente não é esse preço, mas é o que estava lá no material. Então eu não mudei muita coisa, né? Eu dei uma olhada lá no material, aí eu tentei reelaborar, isso aí fui eu que construí. Aí eu coloquei assim, ó. Os jogos aí custa 20 centavos. Show. O cinema custa 1,20. São valores simbólicos, né? E um parque de diversões custa 20 reais. Legal. O quanto você ama a pessoa que você daria esse presente? Você daria um parque de diversões ou você apagaria o cinema, Tony? Aí se eu pensar na pessoa que eu amo, é o parque de diversões. Ah, beleza. Aí a pergunta é, quais ou qual, né? Valores aí você pode encontrar presentes, né? Podemos representar por uma fração imprópria. Então, qual desses aí? Os jogos, o cinema, o parque de diversão, qual desses você acha que é uma fração imprópria? Lembrando aí, ou você transforma numa fração, ou usa uma dica que nós falamos aqui do número, né, relacionado Legal. à vírgula, beleza? Bacana, show. 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Muitas interações, Jonas. Eu não vou falar todas aqui, porque nós estamos com 30 mil pessoas participando da aula. Mas, pam, paranã, unanimidade, né? O R$1,20 aí foi o que a maioria escolheu. Boa, isso mesmo. Então vamos tentar elencar aí como que nós conseguimos ver aí, no caso, esses decimais. Pode pôr na telinha? Eu fiz o seguinte, ó, eu transformei esses decimais em fração, tá, Tony? Legal. Então, 20 centésimos é 20 sobre 100, né? Então, Legal. 2 décimos, 1/5. Aí o cinema, né? 1,20, né? R$1,20 ali, seria 120 sobre 100, mesma coisa, né? 2 casas depois da vírgula, 6 sobre 5. E Legal. por último, o parque de diversões. Os R$20 seria aí 2.000 sobre 100, né? Legal. Se eu observar, o cinema é a fração imprópria, né? Como Legal. nós comentamos, porque o numerador é maior que o denominador. E o parque de diversões também. Mas eu não precisava ter feito tudo isso, né, Tony? Não. Se eu olhasse um número aqui, ó, maior, né, que 0, ou seja, um inteiro mais alguma coisa, só de ser um número 1 ali, ou 20 no caso também, eu estaria na resposta certa. Perfeito. Um número maior ou igual a 1. Isso muito mesmo. Bom, muito beleza? bom. Perfeito. Pode pôr a avaliação na telinha. Então, avaliem nossa aula, coloca lá se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Coloquem também, nós não vamos falar aqui, infelizmente não vai dar tempo, né, sobre a fração, aí o número misto, né? Sim. Dê uma pesquisada. Se vocês quiserem, joguem lá nas nossas redes sociais, né? Bacana. pro.tony.mate, né? Isso. E Jonas Almeida 89, e aí vocês podem comentar lá se vocês viram fração aí, o número misto, beleza? Obrigado, Tony. Valeu. Foi ótimo. Obrigado, sétimo ano. Até a próxima. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cheiro.